E o Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Queres, há mais de 60 anos, fazendo parte da vida da nossa gente. E Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Sobe para 11 o número de mortos e 417 o número de infectados por Covid-19 em Santa Catarina. Seguindo recomendações do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Florianópolis determina a necessidade do uso de máscaras para toda a população. Mais do que nunca, o momento é de se reinventar para muita gente. Mas por onde começar? Qual direção tomar? Daqui a pouquinho a gente vai saber com a coach Jerusa Furlani. Esses são alguns destaques do seu Meio-Dia Catarina, que já começou. Sobe para 417 o número de casos e 11 mortos pelo vírus Covid-19 em Santa Catarina. Os dados foram divulgados pelo governo no final da tarde desta segunda-feira. Os principais focos de casos são na capital, com 99 confirmados, seguido de Blumenau, com 52 e Criciúma, com 27. De todos os 417 casos em Santa Catarina, 38 estão em UTI. O estado tem 11 óbitos. O governador ainda afirmou que não há previsão para a abertura do comércio e shoppings e para a volta do transporte coletivo, seja ele urbano, intermunicipal ou interestadual. A Prefeitura de Florianópolis estima que existem mais de 3 mil casos de coronavírus na região. O prefeito de Florianópolis divulgou um vídeo nas redes sociais onde apresenta novos dados sobre o coronavírus. Mais de 3 mil pessoas podem estar infectadas na Grande Florianópolis. A base para esses dados leva em conta a quantidade de pessoas internadas em UTIs na região. Para os médicos da equipe de saúde de Florianópolis, os números já confirmados de coronavírus na capital não condizem com a realidade. Isso porque muitas pessoas podem estar com o vírus e assintomáticas. Além disso, a falta de testes dificulta a identificação dessas pessoas. A questão dos testes, nós estamos trabalhando para resolver. Já chegaram alguns e temos previsão de mais 23 mil testes para os próximos dias. Na China continental, 0,6% dos infectados foram parar na UTI. Se levarmos em conta essa taxa para a Grande Florianópolis, onde temos cerca de 20 pacientes internados em UTIs com coronavírus, vamos ter um número de infectados de 3.300 pessoas. Sim, 20 pacientes é 0,6% de 3.300. A Secretaria de Saúde afirma que esses dados apresentam margem de erros, mas que podem sim estar muito próximo do número real. Tivemos então um anúncio aí da compra de 10 mil testes para a detecção do novo coronavírus. Inclusive, esses kits começam a ser entregues hoje. Eu vou conversar nesse momento com o Carlos Justus, o doutor Paraná, secretário municipal de saúde. Boa tarde, doutor Paraná. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos os seus espectadores. Boa tarde. A partir de quando a população começa a ter acesso a esses testes? Na verdade, nós já estamos fazendo esses testes, né? Nós já estamos fazendo, só que utilizávamos até agora, a gente utilizava o LACEN, que continua nosso parceiro, continua nos ajudando bastante. São os testes chamados PCR, que são os testes mais efetivos e que têm uma indicação precisa, principalmente para detectar os assintomáticos e nos primeiros dias de doença. Só que agora nós também contratamos mais de 10 mil testes, como uma empresa de São Paulo, que também nos promete os resultados em 3 dias, e foram esses testes que já chegaram e que nós já começamos a desencadear. O que está faltando chegar são os testes rápidos. Os testes rápidos que vêm da China devem chegar até o final da semana, começo da semana que vem, só que esses são utilizados com outra, eles não são tão precisos como os testes que nós estamos fazendo, PCR, eles dão muito falso negativo no começo, e são mais efetivos a partir do 8º dia de contágio. Então, para esses pacientes que estão aguardando o teste, estão já com sintomas há mais de 8º dia de contágio, os testes rápidos servem para fazer isso, e nós devemos começar daí, compramos 13.500 desses testes inicialmente, e devemos começar a partir do começo de semana que vem, assim que essa carga da China chegar. Nos foi prometida para o começo da semana, mas como vocês estão vendo a nível nacional, o próprio Ministério da Saúde está com dificuldade de entregar os que ele comprou,
e a empresa que nós compramos está nos prometendo isso para o começo da semana que vem. Doutor Paraná, esses testes chegando, estará disponível à população somente aqueles que tiverem algum sintoma ou as pessoas que possivelmente são assintomáticas também poderão fazer esses testes? Novamente, esses testes que vão vir, eles não servem para diagnosticar assintomáticos. A gente tem até muito risco, que tem empresas querendo comprar esses testes para usar, para testar. Esses testes não utilizados na forma adequada, a partir do 8º dia, só com pessoas já assintomáticas, que aí já devem estar em casa, isoladas, esses testes dão muito falso negativo. A pessoa testa, diz que deu negativo, só que essa pessoa precisa repetir esse teste 7 dias depois, se ela teve algum contato. Porque no começo há um grande número de falso negativo. O teste para a primeira fase é esse teste que nós compramos, que é mandado para o laboratório, que é o chamado teste PCR. Esse é mais específico, é mais preciso, e nós, inclusive, estamos apostando as nossas fichas mais nesse tipo de teste. Doutor Paraná, na semana passada o Ministério da Saúde determinou a necessidade do uso de máscaras para toda a população. Ontem a Prefeitura de Florianópolis também mostrou a necessidade do uso de máscaras para toda a população e não somente aqueles que têm sintomas. Haverá algum tipo de fiscalização em relação a isso? Nós entendemos que algumas pessoas essa semana já estão com dificuldades de aquisição das máscaras. A confecção, né, porque essas máscaras podem ser confeccionadas em casa. Então nós trabalhamos essa semana a nível de convencimento. Usem as máscaras a nível de aviso, mas a partir da próxima semana nós devemos entrar com medidas proibitórias, daí de controlar efetivamente a utilização de máscara. A máscara nada mais é do que uma barreira física que determina um afastamento entre o indivíduo contaminado, que não irá contaminar a outra pessoa, e também o indivíduo que não está contaminado a ter um acesso ao outro. Então, ela protege o indivíduo e protege os outros indivíduos. Então, ela, em todos nós temos revista, literatura, e ela minimiza a ideia quando começa a haver uma maior movimentação das pessoas que, por alguma necessidade, têm que fugir do isolamento. Novamente, a máscara, ela não é tão efetiva como isolamento na propagação do vírus. Ela é uma atitude que diminui a possibilidade de contágio, mas ela não impede totalmente a possibilidade de contágio. Então, novamente, use máscara, fique em casa e só saia de casa quando tiver estrita necessidade. Perfeito, doutor Paraná. Muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo no Meio Dia Catarina. Um abraço, Karen. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Bom, como o doutor Paraná mencionou, as máscaras elas estão em falta no mercado. Por isso, fazer máscaras caseiras virou uma excelente alternativa para que você consiga se proteger e proteger os outros. No entanto, a recomendação é de uso de máscaras alternativas para deixar as cirúrgicas e N95 para os profissionais de saúde. O ministro sugeriu, inclusive, fazê-las em casa. E é isso o que a Viviane já faz. Ela tem um ateliê em Laurentino e, a pedidos, começou a produzir ela mesma as peças. Uma cliente minha, que ela tem um salão de beleza, ela pediu ver se eu fazia. Aí eu fiz, postei no Face, aí é onde todo mundo pediu. Fazer a máscara em casa pode ser com tecido de algodão, ou tricoline, ou TNT. Vai precisar de um molde 18 por 21. Eu peguei um papelão mesmo, que vai qualquer papel mesmo. Eu faço ela dupla, que é melhor, que protege mais. Eu cortei uma vez no tecido estampado e uma vez no liso, que daí vai de usar dos dois lados, dupla face. Daí também vou precisar de 2 elásticos de 17 centímetros. Para colocar ela. Aqui eu sempre deixo um dedinho onde põe o elástico, que fica sempre a parte mais estreita pro lado do elástico. Eu deixo um dedinho aqui também. Aí, como ela é virada, vai colocar o tecido direito com direito, assim, que ela é desvirada. Ajeitadinha para não aparecer a parte de baixo, faço o pesponto. Aí já no pesponto eu faço as pregas. As pregas é 1 centímetro cada. Tá pronto. Eu gosto de passar ela, que ela fica bem arrumadinha.
Tá aí, você pode fazer então na sua casa. Com a falta de previsão de retorno das aulas, a rede estadual está prevendo o retorno online para garantir o ano letivo. As aulas na rede estadual de ensino devem voltar de forma não presencial dia 22 de abril, afirmou o secretário de Estado da Educação, Natalino Dione, durante coletiva do governo do estado na noite desta segunda-feira. A medida vale para alunos com e sem acesso à internet em casa. Aqueles alunos que tiverem acesso à internet nas suas residências receberão material e participarão das atividades juntamente com os professores, de forma acessando a internet, né? Aqueles que não tiverem acesso à internet, eles receberão as atividades preparadas pelos professores nas suas residências. Eles poderão ir até a nossa escola buscar, ou nós poderemos ir até as suas residências para fazermos a entrega. E, em último caso, aqueles estudantes que nós não conseguirmos alcançar por nenhum desses meios, as nossas escolas, então, estarão preparadas para recebê-los. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Meio Dia Catarina, volto em instantes.